Olá pessoal, tudo bom? Então vamos dar uma olhadinha nas notícias dos últimos dias, quinta e sexta, basicamente, porque sexta-feira o Day Futuro estressou forte, pessoal. Ele fez três altas aqui seguidas e fechou com uma ligeira queda. E no gráfico de 3 meses, olha só, pessoal, voltou a inclinar quase que reto para cima, um aumento de 0,5%. Isso não se refletiu muito nos títulos, porque os títulos tinham amanhecido a 6%, alguns, né, os renda mais aqui, e fecharam o dia abaixo disso, mas, pessoal, se a tendência continuar forte, o Tesouro vai ter que passar essas taxas, não tem como não transferir essas altas para os títulos. Só que pode ser que segunda-feira o mercado amanheça numa grande correção e baixe para 11,20, o que eu acho bem difícil, mas tudo é possível. Então, pessoal, qual é o fator principal? É isso aqui, pessoal, são os juros americanos. Outra vez, tá? Deixando aqui na tela apenas o mês de abril, o que a gente observa que aconteceu na sexta-feira, dia 5? Houve realmente uma alta forte das taxas. Pegando aqui os títulos de 5 anos em diante, ó, aqui subiu, ó, de quinta para sexta subiu 8 bips, de 7 anos 8 bips, de 10 anos 8 de novo, de 20 anos 8 outra vez, e aqui 8, isso, e aqui 7, pessoal, no de 30 anos, acima dos 4,5, que não aconteceu, 4,5 não aconteceu este ano de 24. Então, o mercado lá nos Estados Unidos muito estressado, e esse estresse é importado. Isso explica de, mane- de maneira imediata, né? Mas eu acredito também em fatores locais, como eu venho falando já há bastante tempo no canal. Por exemplo, um fator local é isso aqui, ó. Déficit nominal do setor público consolidado fica acima do esperado em fevereiro. Então, cadê aqui, ó? Déficit nominal bateu 113 bilhões no mês. E a expectativa era 104. Então, quer dizer, é pouco a mais, mas enfim, não tem muita luz no fim do túnel nesse assunto. Então, isso aqui eu acredito que também tenha alguma influência. Vamos ver. Aqui, ó. Dado ainda forte do payroll, abala a confiança sobre corte de juros pelo Fed em junho. E aí você pode pensar que se as pessoas estão tendo emprego, estão tendo oferta de trabalho legal nos Estados Unidos e tal, mas isso não é bom, mas lembrem-se daquela frase do mercado: good news are bad news. Então, quer dizer, boas notícias são notícias ruins. Então, o que vai animar o mercado são notícias ruins, tá? Isso é altamente contraditório e paradoxal. Mas a questão é a seguinte: não sei se todo mundo sabe, mas o Jerome Powell, que é o presidente do Fed americano, ele passou por algumas perguntas sinuca de bico, algumas perguntas constrangedoras de alguns congressistas americanos que disseram assim: não, mas então o que você vai dizer para esses 2 ou 3 milhões de famílias americanas que vão perder o emprego? Poxa, perguntar isso para um diretor de banco central, né, para um banqueiro central, é colocar o cara contra a parede, pessoal. E isso aconteceu. E qual foi a resposta dele? Ele disse: é, o prejuízo que esses 2 milhões de famílias vai sofrer é muito menor comparado ao prejuízo de toda a sociedade se deixasse a inflação correr. Então, pessoal, bad news are good news are bad news. Quer dizer, notícias boas tem que ser notícia ruim. Então, porque o que acontece quando o dado de trabalho vem forte nos Estados Unidos? E por que está tendo essa reação
tão ruim nas taxas de juros? Porque olha só, vamos dizer que eu tenho uma padaria, né? Tenho uma padaria e chega de manhã, 7:30 da manhã, pô, tá uma fila enorme na minha padaria, o que é bom, né? Todo mundo quer pão e tal. O pão acaba rápido. A guria ali do atendimento tá sempre atucanada porque ela não consegue atender todo mundo. O que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que contratar mais 2 pessoas. Eu vou contratar mais um padeiro e vou contratar outra pessoa para atender no balcão. Por quê? Por que que eu estou contratando esses 2? Por quê? Porque tem fila na minha padaria. Se tem fila, aqui no Brasil é porque o produto é bom, né? Mas lá nos Estados Unidos, por exemplo, pode ter fila por quê? Porque as pessoas estão com dinheiro para gastar. E aí você sabe, pessoal, se as pessoas estão comprando, estão consumindo, estão gastando e estão empregadas, né? E também os salários estão sendo bem reajustados, aquela coisa toda, os preços não vão baixar. Não vão baixar. Tem que ter alguma coisa ruim, algum efeito recessivo para a economia desacelerar. A gente ouve tanto essa expressão, né? Tem que desacelerar a economia. E aí agora a gente vai entender outra expressão muito usada pelos comentaristas, que é o seguinte: é soft landing ou hard landing? O que que é landing, né? Landing é a aterrissagem, né? Quando você vai pousar, né? Então, pouso suave ou pouso agitado, pouso difícil, pouso duro. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, ó, o soft landing, o pouso suave, é se a inflação americana ceder sem haver recessão, sem precisar forçar essa essa quebra dos empregos no mercado. Entenderam? Então, é, se a inflação for embora nos Estados Unidos e não chegar a acontecer recessão, não chegar a acontecer nenhum desemprego, foi um soft landing. Eles agora estão até dizendo, mas agora não mais, né? Porque os dados do trabalho lá foram muito bons. Então a economia está forte, está aquecida. O exemplo da padaria eu acho que deixou bem claro essa situação, né? Alguns falam de no landing, quer dizer, o Banco Central americano vai reverter, vai começar a baixar os juros e não aconteceu absolutamente nada na economia. Eu acho que isso não vai ser assim, mas algum landing vai ter que ter. E o hard landing, o que que é? O hard landing é, é o nome que mais se correlaciona com good news are bad news. Ou seja, notícia boa é notícia ruim. Ou seja, vai ter que ter uma onda de desemprego ou de redução desse mercado de trabalho para que, como lá o Banco Central tem 2 mandatos, ele tem uh, que resolver a inflação, tem que deixar a inflação em números baixos e tem que deixar o emprego bom também, coisa que o nosso Banco Central não tem. Tá? É só o mandato do nosso Banco Central é só com a inflação, lá é inflação e emprego. Aí o que, que acontece? O, Se o emprego começar a ficar ruim e der um hard landing, ou seja, um pouso difícil, um pouso complicado, a notícia ruim vai se tornar notícia boa. Por quê? Porque aí o Banco Central americano vai ter que começar a cortar os juros, porque está afetando os empregos, e aí o dinheiro sai da renda fixa, volta para a renda variável, o mercado fica tranquilo e todo mundo é feliz para sempre. Então, essa é a história do mercado. Essa é a reação. Então, a gente tem que entender isso. A gente tem que entender. Senão, realmente, a gente fica perdido no meio da história e acaba não entendendo qual é a lógica do soft landing ou do hard landing, né? Então, o, o pouso. Eu ainda acredito em pouso suave, pessoal. Porque eu só acho que precisa de mais tempo. Eu acho que tem pouco tempo ainda da inflação, da taxa de juros estar assim nos Estados Unidos. A questão é que alguns poucos pensam que a taxa deles deveria ir para 6%. Olha, pessoal, se a taxa lá for de 5,5 para 6, não que o número represente muita coisa, mas o efeito
psicológico, o abalo que vai dar na confiança dos mercados vai ser muito forte, vai ser muito forte. E vocês estão vendo o que está acontecendo aqui no Brasil. A gente está com os tesouros IPCAs a quase 6% em função desse estresse todo. Temos mais os déficits, e aí. Então, pessoal, aí saiu essa matéria aqui, ó. Olha só. Chance de manutenção de juro até junho pelo Federal Reserve avança de 35% para quase 42% após payroll. Até isso eles têm calculado. Qual é a probabilidade de manter o juro? Ora, se a probabilidade de manutenção do juro aumentou, então ele vai ficar alto por mais tempo. Não vai cair agora. Vai cair depois. Ainda não é a maioria, ainda está abaixo de 50%, mas deu um pulinho para cima. E isso aqui sim estressa o mercado. Eu fico imaginando se o Jerome Powell diz assim: olha, pessoal, parem de sonhar. Antes do fim do ano, não tem como baixar esse juro. Não tem, com inflação rodando a 13,2% e tal, 3%, não tem como. Imagina, mas ele não vai ser irresponsável a ponto de falar isso, porque ele sabe da tragédia nos mercados que isso iria gerar. Tá, mas então vocês estão vendo, pessoal, que o mercado fica nervoso com isso. E eu acho que não deveria ser tanto assim, porque o juro vai cair em algum momento, vai cair em algum momento. Pode ser começo de 25, pode. Isso aí não tem problema. O que interessa é que a inflação tem que estar resolvida. Com a inflação resolvida, tudo anda melhor. Lá e aqui, né? Tá. E tem outro. Saiu um estudo, pessoal, lá nos Estados Unidos, que assim, ó, eles também usam os números mágicos, viu? O número mágico é assim, ó. Quando a coisa tá boa, que é um parâmetro só. Quando a coisa tá boa é quando o payroll vem com 100 mil novos empregos, aí tá bom. Se vier muito acima disso, tá muito forte. A economia é muito aquecida. Se vier abaixo, é porque a economia tá fraca. 100 mil. 100 mil, tá? Aí surgiu um estudo de uma universidade, que agora me fugiu o nome, que esse número, na verdade, é 200 mil. Deveria ser 200 mil. Então, isso traria uma reinterpretação dos últimos dados. Quando o payroll veio em 200 mil e tal, não quer dizer que a economia tivesse tão aquecida assim. Ela estava mais normal, na verdade. Só que esse payroll específico, que veio agora, no começo de abril, veio com, se não me engano, 309 mil novas vagas de emprego. Quer dizer, ele veio bem acima dos 200 mil. Quer dizer que não tem como negar. É muito forte mesmo o número. Então, com isso, o mercado está vendo que o corte de juros vai demorar para acontecer. Porque talvez o 5,5 esteja demorando para fazer o efeito que precisa fazer de dar uma esfriada na economia para a inflação baixar. Pode ser que a inflação acabe caindo por outros motivos no meio desse percurso e a coisa acabe ficando melhor. Não sabemos, tá? Estamos nesse barco, pessoal, navegando aí para algum lugar, né? Vamos ver aonde que vai chegar isso aí. Então, da chance eu já falei, aqui as taxas de juros americanas, o dado ainda forte, o déficit nominal brasileiro. A diretora do Fed defende cautela para evitar alta de juros mais à frente. Quer dizer, juntou tudo na frase que o mercado não quer ouvir, mas por que está falando que vai ter alta mais à frente? Isso aqui já dá um pavor no mercado, né? Então quer dizer, o que ela está querendo dizer é que ó, se baixar agora, pode ser que a inflação no fim do ano venha forte, baixa em junho, e a inflação vem forte no fim do ano, e aí tem que ir para 6, né? Então, mas ainda não é o ponto para o corte de juros. Então, quer dizer, não, isso aqui não ajuda, né? Não ajuda. E um outro ponto aqui, pessoal, até quanto Roberto Campos Neto vai cortar a Selic? Esses 3 ex-diretores do BC traçam seus cenários, né? Então, assim, ó, basicamente, pessoal, os 3 falaram a mesma coisa,
que eles acham que vai para 8,5 no final de 2025, e aí eu acho que eu não tenho clareza para enxergar tanto assim, porque na verdade eu não consigo nem imaginar qual seria a taxa norte-americana em 2025. Será que já vai ter sido possível começar o corte de juros por lá? Olha, talvez sim, né? Mais de 50% de chance de que sim, mas em que ponto vai parar? Aí para mim é adivinhação. Mas eles falam aqui, ó, os três falam em 8,5, ele fala, esse outro aqui fala em 8,5. E aí a diferença de alguns ah, vai continuar cortando de 50 em 50 até chegar a 9,75. Outro diz que vai ser até 10,25 e depois vai ir tateando de 25 em 25 bips até chegar nesse 8,5 ano que vem. Outro diz que vai parar em 9 alto esse ano e aí a queda vai ser retomada em 2025. Então, assim, ó, basicamente, pessoal, três opiniões muito parecidas. Vai para 8,5 em 2025 e esse ano está perto de parar e depois vai ficar mais devagar e era isso. Me chama a atenção que o foco principal deles é falar do 8,5 em 25, para não dizer que esse ano vai ficar perto dos 10. Essa é a sensação que eu fiquei, tá? Mas enfim, é isso aí, né? Chutar todo mundo pode, né? Tem que ver quem é que vai fazer o gol. E quem vai fazer o gol é que comprar IPCA 6%. Bom, pessoal, acho que eram essas as informações para a gente entender o contexto. E sim, né, teremos estresse aí, eu acredito, ao longo da próxima semana. Porque que notícia que poderia reverter isso? O Jerome Powell chegar na televisão e falar que não é nada disso, a chance de cortar ainda é boa. Ele não pode falar um troço desse. Ele não pode. Então, pessoal, vamos navegar por mares revoltos ainda por mais um tempo. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.